Olá, gente. Boa tarde para todo mundo. Vocês estão tranquilos? Espero que estejam. Espero que estejam. Estamos aí a caminho de conseguirmos, né, a nossa imunização coletiva. Uma pessoa bem próxima a mim que trabalha na saúde, aliás, duas já foram vacinadas. Então, temos esperança aí de que em breve tenhamos nossa aula presencial de volta, né? Aliás, eu queria perguntar a vocês, se eu não perguntei ainda, vocês escreverem aí no chat, o que vocês preferem, hein? Vocês preferem esse modelo de ensino remoto por módulos e tal, ou preferem o ensino presencial mais extensivo, o ano inteiro? Eu ainda não tenho uma opinião formada, não, mas estou pensando, amadurecendo as ideias. Muito bem, turma. Nesse nosso encontro de hoje, eu pretendo gravar 3 vídeos com vocês, tá? E peço que vocês revejam essas aulas. Eu quero que as notas de vocês para essa nossa segunda unidade, né? Elas sejam tendentes a 10. Vocês ficaram ali com a tendência a ter 7, 6,5, enfim. Mas eu quero que vocês tendam a alcançar 10. E para isso eu estou me disponibilizando a combinar com vocês um horário para eu fazer a atividade junto com vocês, para aqueles que tiverem dúvidas, enfim, dificuldade, para quem não consegue chegar perto do 10 ou fechar o 10, certo? A nota máxima. Bem, eu quero dizer o seguinte, que para este vídeo que eu começo a gravar agora com vocês, dialogando aqui via chat e tal, eu vou apresentar para vocês um conto de horror, um conto de mistério, tá? E quem não puder acompanhar agora vai poder ver a aula depois, né? Fica gravado, eu vou colocar no YouTube ainda hoje. Estou respondendo ali ao que vocês estão dizendo no chat. E eu vou agora apresentar para vocês um conto que eu gosto muito e eu queria que vocês estivessem aí anotando essas coisas que eu vou dizer durante 2 ou 3 minutos aqui, que tem a ver com a utilidade disso que a gente vai estudar agora, que a gente vai aprender agora. Quando eu digo utilidade, é em termos práticos mesmo, porque uma coisa que a gente aprende, uma reflexão que a gente faz, não dá para a gente, digamos assim, medir em 2 ou 3 palavras, dizer qual é a utilidade, tá? Então, essa aula, se vocês lerem esse conto que eu vou apresentar agora para vocês e refletirem sobre ele, pode ser útil profundamente para a alma de vocês. Ou pode ser só um divertimento também. Mas eu quero dizer o seguinte, vocês viram a redação do Enem Digital e vocês viram que ali era necessário que o aluno tivesse pelo menos familiaridade, para não ser uma coisa totalmente nova na hora da prova, né? Familiaridade com conhecimentos da área de geografia, quando o Enem cobrou que os alunos escrevessem a respeito das desigualdades regionais. Então, vocês vão estudar história, geografia, filosofia, sociologia, pensando, isso é desde sempre, né, por causa dessa proposta de redação, pensando que vocês vão, acompanhem meu raciocínio, precisar lançar mão desses conhecimentos, por exemplo, quando forem fazer uma redação para quererem uma vaga em uma universidade, ou vocês podem acionar esses conhecimentos de história, filosofia, sociologia, quando vocês forem fazer uma redação para trabalhar na prefeitura da sua cidade, ou para trabalhar para o governo do estado, ou para trabalhar para o governo federal, por exemplo, ou quando vocês forem fazer uma seleção de emprego, por mais simples que seja, é comum pedir uma redação para avaliar ali, não sei o que, os psicólogos avaliam, né? Quem está selecionando avalia a sua produção textual. Eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte, nós vamos ler agora a apresentação, a parte inicial, vou dizer assim, de um conto de Edgar Allan Poe. O IF prescreve que eu trabalhe com vocês a noção de conto de horror e mistério, e nada melhor do que trabalhar isso mostrando um conto e incentivando vocês a ler. E eu quero apresentar para vocês aqui um livro, por exemplo, esse livrinho aqui, que é uma coletânea, que é uma antologia que reúne textos de Edgar Allan Poe, chama-se Histórias Extraordinárias de Edgar Allan Poe, tá? Traduzidos por Clarice Lispector. Então, literatura juvenil é o nome da coleção de que faz parte, a editora é de Ouro, mas vocês encontram um conto que nós vamos ler agora largamente na internet. Largo na internet vocês encontram O Gato Preto. O que eu quero que vocês anotem aí? Que vocês podem lançar mão de uma obra literária, por exemplo, um conto, de várias formas na hora de fazer uma redação. Mas vocês podem lançar mão
por exemplo, como elemento criativo para você dar o seu toque autoral à sua produção textual, que vai ter ali milhares de pessoas escrevendo sobre o mesmo tema, e você pode dar o seu toque autoral ao trazer uma obra literária, tá? Agora, prestem atenção e anotem isso também que eu vou dizer agora. Para qualquer produção de texto que vocês forem fazer na vida, então anote aí, qualquer produção de texto, coloque assim, 2 pontos, sobre, mais 2 pontos, um traço, sobre ética, qualquer relação com o que é o certo ou o errado a se fazer, tá? Sobre uma redação sobre uma produção textual sobre violência doméstica, uma produção textual sobre uso de drogas, envolvimento com drogas, lícitas ou ilícitas. No caso do nosso conto, é uma droga legalmente aceitável, mas destrói a vida do sujeito, que conta a sua história. Tá? Vou apresentar já para vocês. Uma redação também sobre como tratar os animais, maus tratos, bom tratamento em relação ao animal, também cabe. Sobre a crueldade humana, vamos dizer assim, o homem é naturalmente cruel ou é a vida em sociedade que corrompe o ser humano e ele se torna cruel? Pronto, qualquer um desses temas que eu mencionei aí, você pode despertar esse conto que você vai ler agora, ou qualquer um dos contos que eu estou indicando para vocês em aula e que estou trabalhando nos vídeos que estou postando lá no canal. Vocês podem lançar mão desse conto para, como é que eu vou dizer assim, relacionar com um argumento que você está construindo, para dar o tom do seu texto, tá? Para você demonstrar um repertório cultural, para você demonstrar para quem vai ler o seu texto que você lançou mão de conhecimentos, por exemplo, literários, nesse caso, para construir a sua produção textual. Então, cada aula dessa nossa, cada um dos vídeos que eu recomendo que vocês vejam, que eu produzi para as outras turmas, que eu não produzo exatamente a mesma coisa, né? Então, eu peço que vocês olhem lá e anotem isso, ponham num caderno, ponham esses contos nos corações de vocês, porque eles devem fazer parte da sua bagagem cultural para que vocês se deem bem na hora de produzir um texto, por exemplo. Tá? Então, deixa eu dividir aqui a tela agora com vocês para mostrar, para apresentar esse conto de Edgar Allan Poe. Eu quero só perguntar para vocês se vocês estão vendo direitinho quando for o momento. Estão vendo direitinho? Digam aí no chat para mim, eu acompanho. Sim. Aqui. Pronto, valeu. Vou colocar aqui a tela para vocês. Então está aí, estudo do conto, apresentação de, seria melhor assim, de O Gato Preto, Edgar Allan Poe. Então qualquer produção textual que vocês façam no mundo, pode ser em português, em inglês, em espanhol. Quem quiser estudar na universidade estrangeira e precisar fazer uma composition aí e tal, vocês podem lançar mão de Edgar Allan Poe, que ele é conhecido no mundo inteiro, pelo menos no mundo do lado de cá ocidental, tá? Então, para nós estudarmos um pouquinho com essa minha intenção de incentivar vocês a estudar esse conto, a lê-lo, enfim, a colocá-lo no coração, eu vou apresentar para vocês a estrutura do conto, apresentação, complicação, clímax e desfecho, porque nós vamos ler a apresentação, né, de O Gato Preto. Aí, quando eu terminar essa parte, ainda na primeira parte da nossa aula, eu quero fazer outro vídeo retomando as atividades avaliativas de vocês e introduzindo o conhecimento novo que nós vamos aprender na segunda parte desse nosso encontro de hoje, tá? E aí vocês têm um mapa na cabeça do que vai acontecer aqui. Então, pessoal, olhe, características de um conto. Pessoal, olhe, vocês podem encontrar um conto como parte de um livro. Estão conseguindo ver esse livro aqui que eu tenho em mãos? Histórias Extraordinárias? Sim. Pronto. Então, O Gato Preto, nesse livro aqui de contos de Edgar Allan Poe, ele é o primeiro conto, na página 9. E ele ocupa aqui algumas paginazinhas nesse formato, ele ocupa umas 7, 8 páginas, algo assim. É bem curtinho. 2, 4, 6, 8... 8 páginas e meia nesse formato bem curtinho. Olha o que você tem aí como primeira característica do conto. Narrativa concentrada e limitada ao essencial.
Onde tem isso aí anotado, leiam. E podem anotar aí no caderno de vocês. O conto é uma foto, digamos assim. É um GIF. Para quem não sabe o que é GIF, coloca aí no Google. É um GIF da vida de alguém. É um momento da vida de alguém ali retratado. Agora, você pode ter um conto que sai em um livro. Embora seja uma narrativa curta, alguém pode, um editor pode ilustrar o conto, como, por exemplo, esse conto aqui, Conto de Escola, de Machado de Assis. É um conto só, quase como um livro infantil, né? Cheio de ilustrações e tal, a letra grande, o espaçamento grande, né? As margens bem livres para a pessoa ler isso aqui em 10 minutos, 15. Eu reli aqui na véspera da nossa aula, enquanto esperava o momento de dar aula para vocês, tá? Então, um conto pode vir assim em um livro. Pode ser um livro pequenininho também assim, com apenas um conto. Aqui é um romance. O romance é uma narrativa maior que conta a vida inteira de um personagem, sua ascensão e sua queda, vamos dizer assim, tá? Então, um romance é uma história maior. Um conto, olha aí, ele está limitado, embora ele também tenha, né, fatos narrados, ele tem os personagens, claro, ele tem o tempo, a história se passa num certo lugar. Agora, esses personagens são reduzidos. Nós vamos conhecer agora os personagens do conto, que eu peço que vocês leiam e ouçam a narrativa, que tem várias na internet, tá? A história se passa num tempo muito limitado, tá? É de um dia para o outro, é o transcurso de alguns dias e tal. E vocês vão ver que esse conto que eu vou apresentar para vocês, o autor vai lá até sua infância, mas só com uma memória para ele caracterizar ele mesmo diante de nós. A história em si se passa em pouquíssimo tempo, tá? E esse narrador que nós vamos ler é um narrador que ele não observa a história, ele vive a história, ele é um narrador personagem. Tudo bem até aqui? Posso prosseguir? Está claro para vocês? Certo? Nós vamos conhecer agora. Isso tudo... Ui, tirei aqui as coisas. Isso tudo que eu estou dizendo funciona como fator de coerência para facilitar a leitura de vocês dos contos. Tá? O conto vai ser, pelo que disse até agora, eu não entendi aí a pergunta, não. Linguagem é predominantemente de acordo com o padrão culto. Tá? Agora, deixa eu mostrar isso para vocês no espaço maior aqui, que é para ficar na mente de vocês. Se vocês forem fazer uma prova para concurso, se vocês forem, enfim, encontrarem um texto e um livro e estão lendo e querem saber a que gênero pertence, seja em um livro como esse aqui, ou que é só um conto, ou seja em um livro como esse aqui, que tem vários contos, várias histórias pequenas, narrativas curtas, vocês vão observar essa estrutura. O texto conto, ele faz o seguinte, ele faz a apresentação, que eu estou dizendo aqui, que é a apresentação das personagens, ele traz uma complicação, ele traz um clímax e ele traz um desfecho. Quando em outro momento eu expliquei isso, acredito que foi até para essa turma, alguém me perguntou se era sempre nessa ordem, e eu disse que não necessariamente. Você pode ter a apresentação das personagens se expandindo enquanto tem a complicação, mas, digamos assim, a estrutura tradicional é essa sequência, o passo a passo tradicional, tá? O que nós vamos ver hoje aqui é a apresentação de um conto de horror e mistério. Esse aqui é Edgar Allan Poe. Olha, ele viveu de 1809 até 1849. Então, suponhamos que essa foto aqui dele foi quando ele estava perto de morrer, com 40 anos, gente? Ou é 41? Nem sei. Com 40 anos, vamos dizer. O rostinho é de 40 ou é de 150? Está bem sofrido, né, Edgar Allan Poe? Procurem saber sobre a vida dele, se tiverem a curiosidade. Mas o que eu quero destacar nesse slide é isso que um dos maiores leitores de literatura de todos os tempos, e que se preocupou muito em formar leitores, formar jovens leitores, chama-se Harold Bloom, morreu há pouco tempo. Esse senhor, ele disse o seguinte, que algo primordial em Edgar Allan Poe, algo que é assim, digamos, próprio da obra dele, algo que é do trabalho dele como escritor, tá? Ele tocou uma angústia universal. Aí eu não vou dar uma resposta para vocês, cada um vai construir a sua no seu coração. Ao ler O Gato Preto, eu queria que vocês me dissessem, quem sabe comentando essa aula no YouTube e tal,
se Edgar Allan Poe tocou em alguma angústia, se esse conto provocou em vocês alguma emoção. Tá? Vamos ver, então, a apresentação do conto, e aí encaminhamos para o final desse primeiro momento nosso, e aí eu venho com a parte de gramática. Aqui é Harold Bloom, sorrindo para nós. Vejam aí se vocês curtem essa história e têm vontade de lê-la toda, tá? Começando aqui. Não espero... vamos lá. Bam, 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 o gato preto. Versão brasileira, professor Ciro e turma. O gato preto. Aí o narrador que participa da própria história, ele conta o que ele viveu para nós, né? Começa a falar. São 6 parágrafos, uns menorzinhos e outros maiorzinhos. Vamos lá. Não espero nem solicito o crédito do leitor para tão extraordinária e, no entanto, tão familiar história que vou contar. É uma história extraordinária. É o título do livro, né? Histórias Extraordinárias. Louco seria esperá-lo, num caso cuja evidência até meus próprios sentimentos se recusam a aceitar. É uma história de mistério. Veja que cada período aqui vai sujeito, predicado, ponto. No entanto, não estou louco. E com toda certeza não estou a sonhar. Mas, porque posso morrer amanhã, quero aliviar hoje o meu espírito. Ponto. O meu fim imediato é mostrar ao mundo, simples, sucintamente, sem comentários, que ele quer mostrar dessa maneira uma história de meros acontecimentos domésticos. Nas suas consequências, estes acontecimentos aterrorizaram-me. É uma história de terror e de mistério. Torturaram-me, destruíram-me. Veja que esse personagem se apresenta para nós como alguém torturado, sofrido, destruído, que está acabado. Vou dar um spoiler: ele está contando a história na cadeia, está preso. No entanto, não procurarei esquecê-los. Ponto. É um personagem que está ali alimentando o mal-estar, né? O sentimento que em mim despertaram foi quase exclusivamente o de terror. Há muitos outros parecerão menos terríveis do que extravagantes. Mais tarde, será possível que se encontre uma inteligência qualquer que reduza a minha fantasia a uma banalidade. Qualquer inteligência mais serena, mais lógica e muito menos excitável do que a minha encontrará, está aqui, né, o verbo, e essa inteligência vai praticar essa ação de encontrar. Encontrará tão somente, o complemento do verbo, né, tão somente nas circunstâncias que relato com terror, o que vai encontrar? Uma sequência bastante normal de causas e efeitos. Então, para ele, é uma história misteriosa, tenebrosa, torturante, que fica na cabeça dele, martelando. Qual é o título? O Gato Preto. Tá? Para nós outros, talvez seja uma história de causa-consequência. Ele fez besteira, ele acabou se dando mal. Leiam e comentem depois, digam para mim o que vocês acham aí, que foi algo extraordinário ou algo banal. Vamos continuar para conhecer outras personagens que estão nessa história, tá? Já na minha infância, ele vai remontar a infância dele, né? Lá naquele tempo, né? A ideia de tempo aí em que o verbo aqui se processa, né? Na infância, era notado pela docilidade e humanidade de meu caráter. Ele era doce, dócil. Tão nobre era a ternura de meu coração que eu acabava por tornar-me um joguete dos meus companheiros. Quer dizer, ele sofria bullying, né? Ponto. Tinha uma especial afeição pelos animais e os meus pais permitiam-me possuir uma grande variedade deles. Ponto. Com eles, passava a maior parte do meu tempo e nunca me sentia tão feliz como quando lhes dava de comer e os acariciava. Vocês gostam de animais? Será que vão ser adultos que gostam também? Esta faceta do meu caráter acentuou-se com os anos e, quando homem, aí achava uma das minhas principais fontes de prazer, estar com os animais, né? Quando aqueles que já tiveram uma afeição por cão fiel e sagaz, escusado será preocupar-me com explicar-lhes a natureza ou a intensidade da compensação que daí se pode tirar. No amor desinteressado de um animal, no sacrifício de si mesmo,
Alguma coisa há que vai direto ao coração de quem tão frequentemente pôde comprovar sua amizade mesquinha e frágil fidelidade do homem. Então, estar com os animais é uma coisa que dá muito prazer, porque eles têm algo de muito amável que os homens, muitas vezes, não são tão confiáveis, mesmo quando demonstram, né, serem bons. Aí continua. Agora vem outra personagem. Esse era o personagem. Na infância, era bonzinho. Vamos ver. Leiam a história para ver o que acontece com esse cara. Então, continuando. Casei-me jovem e tive a felicidade de achar na minha mulher uma disposição de espírito que não era contrária à minha, ou seja, eles combinavam, né? Ponto. Vendo o meu gosto por animais domésticos, nunca perdi a oportunidade de me proporcionar alguns exemplares das espécies mais agradáveis. Tínhamos pássaros, peixes dourados, um lindo cão, coelhos, um macaquinho e o que, gente? Um gato. E aí que vai chegando o término da apresentação. Este último era um animal notavelmente forte e belo, completamente preto. Vocês curtem gatos pretos? E excepcionalmente esperto. Quando falávamos da sua inteligência, olha a superstição, né? A minha mulher, que não era de todo impermeável à superstição, fazia frequentes alusões à crença popular que considera todos os gatos pretos como feiticeiras disfarçadas. Já pensou? Não quero dizer que falasse deste assunto sempre a sério. E se me refiro agora a isto, não é por qualquer motivo especial, mas apenas porque me veio a ideia. Na verdade, é uma desculpa para descrever a mulher. Como é que é essa mulher? Ela é uma companheira, ela gosta de animais, ela é dócil e ela tem algo de supersticioso em acreditar que os animais são feiticeiros, né? Mas, ao mesmo tempo, será que a gente pode confiar nesse narrador? Será que ele não está dizendo que não acredita nessa superstição de que os gatos são feiticeiros? Justamente porque ele, no fundo, acredita e quer enganar a gente. Leiam a história para pensar sobre isso. Então, 10. Plutão, olha, vai afunilando. Eu na minha infância, eu com minha mulher comigo, e o gato preto, que é o tema, título, né? É o tema e que dá nome à história. Plutão, assim se chamava o gato. Era meu amigo predileto e companheiro de brincadeiras. Vou dar outro spoiler. Dá para acreditar que ele vai arrancar o olho desse gato? Ai, que história cruel. Só eu lhe dava de comer e seguia-me por toda a parte dentro de casa. Era até com dificuldade que conseguia impedir que me seguisse na rua. Vamos terminar a apresentação. A nossa amizade durou assim vários anos, durante os quais o meu temperamento e o meu caráter sofreram uma alteração radical. Envergonho-me de o confessar, para pior. Ele mudou para pior. Devido o quê? Ao demônio da intemperância. Intemperância é fazer as coisas com exagero. Do dia para a noite me tornava mais taciturno, mais irritável, mais indiferente aos sentimentos dos outros. Foi ficando uma pessoa fechada, amarga e violenta. Aí vocês vão ler a história para descobrir exatamente a complicação, o clímax e o desfecho. Permitia-me usar uma linguagem brutal com minha mulher. Olha ele se apresentando, né? E confessando. Com o tempo, cheguei até a usar de violência. Evidentemente que os meus pobres animaizinhos, olha aí a ética, né? É certo tratar o animal como coisa de qualquer jeito. Sentiram a transformação do meu caráter. Não só o desprezava, como os tratava mal. Então, essa história depois vai se transformar numa história de mistério, vai ser uma história que tem aí horror e tem suspense e tem uma coisa a se descobrir. O que foi que aconteceu nessa história? O que é que essa sombra ao fundo nessa parede aí? E o que é que tem a ver essa parede? O que é que ela nos revela? Ele ameaçou, ele agrediu ou ele matou essa mulher? E esse gato que está aí nesse degrau de escada? Ele se transformou numa feiticeira e contou para todo mundo, chamou a polícia. O que aconteceu nessa história? Eu estou incentivando vocês, estimulando a lê-la e a colocar na bagagem cultural de vocês, tá? O que acontece nessa história aí? Colocaram aqui o próprio
ilustração da fisionomia de Edgar Allan Poe, como a gente viu a foto no começo, né? E olha o gato aqui, o gato era um gato suicida. O que essa história conta pra gente, hein? Olha o gato sem olho, gente. Deu um spoiler aí, né? Ele arrancou o olho do pichano. Então leiam a história. Estou incentivando. E esse final aqui? Essa pessoa aqui é uma bruxa? É o gato que se transformou numa bruxa? Eu estou dando despistes, viu, para vocês? Leiam a história para vocês descobrirem exatamente o que acontece. E ele aqui com o machado, e o machado pingando alguma coisa. O que aconteceu? Ele cortou o gato aqui e o gato virou a feiticeira? Não, não foi nada disso. Leiam a história e vocês vão curtir essa história. Tem no YouTube a narrativa. Acabou por aqui, tá? Vou interromper aqui a apresentação. Nós acabamos de ver que o conto é um gênero que se organiza, né, em apresentação, complicação, clímax e desfecho, e eu mostrei para vocês a apresentação desse conto de horror e mistério desse homem que se torna uma pessoa brutal e que passa a tratar os animais de maneira ruim e a ser violento com sua esposa. E eu estou incentivando vocês a pegarem esse conto, lerem, a curtirem uma narrativa, a verem uma adaptação dele. Olhem o YouTube essa semana para conhecer mais desse conto. Tá? Eu vou interromper a gravação para nós irmos para a nossa segundo momento da primeira parte da aula de hoje. Tá?